Olá, gente, me chamo Paulo Victor e aqui estamos para mais uma aula de Sociologia do Instituto Livre. Hoje a nossa temática é a temática 2 da unidade 4 da apostila de vocês, que é Relações Sociais e Instituições Sociais. Bom, o que essa temática vem nos dizer? Ela é meio que um complemento da nossa primeira temática, que foi o processo de socialização desta unidade 4. Então, a gente vai um pouco retomar, às vezes, para o processo de socialização, já que as temáticas estão intrinsecamente ligadas, tanto às relações sociais, quanto às instituições sociais que regulam, por exemplo, essas relações. Então, primeiro, a temática, juntamente com a apostila de vocês, vai nos fazer levar a pensar um pouco sobre o que seriam essas relações sociais e também o que seriam essas instituições sociais. Primeiro que essas relações sociais, elas acontecem entre os indivíduos, no caso, que essas relações, para elas acontecerem, é preciso ter mais pessoas, por exemplo, 2 pessoas ou mais pessoas, para essas relações acontecerem. E depois que essa sociedade, elas são organizadas por essas instituições sociais. A organização dessas sociedades acontece por meio dessas instituições, que a gente já trabalhou um pouco, que são instituições como a família, como a escola, como, por exemplo, o trabalho, são instituições reguladoras, por exemplo, dessas normas na sociedade, que a sociedade consegue, por exemplo, se manter, se ordenar a partir dessas instituições. E também, por exemplo, a gente vê, a apostila de vocês nos levam a pensar, por exemplo, o estabelecimento de um olhar mais crítico acerca da construção dessas relações. Por exemplo, nos levar a pensar que essas relações são construídas de que forma? De que meio a gente acaba sendo amigo de uma outra pessoa? Será que a gente estivesse em um outro contexto? Essa relação de amizade, por exemplo, com o outro, ela existiria se eu pertencesse a uma classe e esse meu amigo, por exemplo, pertencesse a uma outra classe ou a um outro grupo? A sociologia nos faz questionar, por exemplo, essas relações. Por exemplo, a criticidade dessas relações e de como elas são construídas em sociedade. Como se não houvesse, por exemplo, uma dependência apenas da sua força de vontade. Como se outros meios, outros mecanismos da sociedade se movimentam para que a gente construa a nossa relação. Isso principalmente na relação com o outro que não faz parte, por exemplo, da sua mesma família. Exemplo de um amigo que estuda na sua mesma escola. Será que esse amigo, por exemplo, ele seria seu amigo se ele estudasse em uma outra escola, se ele fizesse parte de uma outra classe social? A sociologia nos faz estabelecer esse olhar mais crítico com cerca dessas relações, do porquê essas relações foram e são possíveis. Essa é uma crítica, por exemplo, que a sociologia traz à construção dessas relações sociais. Outra coisa que, por exemplo, o estabelecimento desse olhar mais crítico nos fazem, há determinados padrões de cultura e determinados meios sociais de que a gente vive. A gente vai pegar um exemplo aqui que a apostila de vocês trazem, é que são dos grupos no Brasil, por exemplo, que subverteram certas ordens em relação aos regimes militares. Eles não queriam, por exemplo, seguir certos padrões ou certas regras, por exemplo, que aquele regime militar impunha, que aquele regime militar colocava, e eram os chamados hippies. Os hippies, por exemplo, eles foram o que a história chama de contracultura. É onde você não seguia a cultura, por exemplo, determinada pelo regime, pela política da época. Então, os hippies, eles foram uns dos importantes grupos fundamentais dentro da contracultura, por exemplo, a subverter essa ordem, por exemplo, a um padrão cultural que estava estabelecido ali. Então, muitos desses grupos, desses hippies, eles construíam, por exemplo, iam viver mais afastados da sociedade, construíam, por exemplo, a sua forma de moradia, a sua sociedade, e acabavam fincando, por exemplo, uma nova sociedade, por exemplo, em detrimento, por exemplo, das regras de uma sociedade brasileira, das sociedades das grandes metrópoles. Então, os hippies, eles foram os grandes exemplos
em relação a subverter essas ordens, por exemplo, de um determinado período. Mas a gente pode pegar outros, por exemplo, outros casos, mas isso a gente está falando também dentro de comunidades. É muito diferente quando um indivíduo, por exemplo, um sujeito, ele quer subverter uma ordem. A coerção por cima dele vai ser muito mais severa, vai ser muito mais penal. Mas quando a gente está falando de todo um grupo que acaba se tornando uma sociedade, esses grupos eles conseguem, por exemplo, se manter a partir das suas relações. Aí vai entrar em outras questões como alimentação, mas que acabam construindo uma sociedade. Bom, esses grupos eles foram determinantes no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de alterar a história. Por exemplo, quando eu falei que as histórias elas são mutáveis e a história de um país ela é mutável. Esses grupos foram responsáveis, por exemplo, os hippies, de colocar um novo olhar, por exemplo, contra um regime que vigorava na época, que era o regime militar. Então, os hippies eles começaram com movimentos sociais, por exemplo, em busca um dos seus lemas era paz e amor, e dentro de uma sociedade onde o autoritarismo estava presente, os hippies, juntamente com outros movimentos também culturais, movimentos do teatro, movimentos da música, foram responsáveis, por exemplo, por movimentos dentro dessa sociedade, ao qual se mostrava tão rígida, por exemplo, na época. Então, os hippies são uns dos movimentos, por exemplo, aqui no Brasil, que são símbolos da contracultura. Bom, então a gente pegando um pouco mais sobre o papel das instituições sociais e como essas instituições elas se desenvolvem, como essas instituições elas atuam dentro da sociedade. Primeiro, a apostila de vocês fazem a gente levar uma reflexão que é sobre se estamos seguindo regras a todo momento. No que a gente chama, por exemplo, de eu estou vivendo, eu estou compartilhando minhas relações. E é isso, por exemplo, que as pessoas, o senso comum vai falar, que você apenas está vivendo e seguindo determinados procedimentos que vieram aqui antes de você. Mas será que a todo momento, a partir do meu processo de socialização, por exemplo, o estar em família, os laços familiares que são criados, os laços de amizade na escola, será que isso são regras a todo instante? Será que a todo momento, a partir do meu processo de socialização que é iniciado, eu estou a todo momento cumprindo regras? Então essa é uma reflexão que a apostila de vocês traz. E essas regras, muitas vezes, como a gente identifica no Durkheim, elas podem ser coercitivas ou não. São regras que muitas vezes a gente vê, por exemplo, como a obrigatoriedade de ter, por exemplo, uma alfabetização. Você é levado para a escola de forma, muitas vezes, que você vai porque os seus pais lhe colocam, mas você não vê, por exemplo, uma coercitividade ali no começo, que você não vê uma coercitividade ali no começo, mas que logo depois você vai identificando aquilo como coercitivo, porque muitas vezes você não queria estar ali na sala de aula, queria estar no outro canto, mas existia ali uma regra coercitiva por cima de você, fazendo com que você estivesse dentro da sala de aula. Então essas regras, assim como o Durkheim enxergava, elas podem ser coercitivas ou não. E fica o questionamento da apostila de vocês, se estamos, por exemplo, o tempo todo vivenciando apenas regras. Qual momento, por exemplo, a gente não está sendo designados por essas regras, estamos tendo, por exemplo, atitudes subjetivas próprias, assim, digamos. Então, a gente vai relembrar um pouco aqui o que a gente aprendeu na temática passada, para a gente conseguir seguir, para a gente ver como essas instituições, elas agem. Primeiro que a gente vai pegar a instituição que a gente trabalhou na aula passada, que é a família. Então, a família é uma instituição social, uma das instituições sociais, que, como a gente viu, organiza a sociedade, tem o poder de organizar a sociedade. Essa instituição, ela vai exercer o seu processo de socialização, que foi a nossa temática passada. Então, a gente tem aqui a família, que enumerar primeiro a família, que ela é uma instituição criada socialmente. Ela vai exercer o papel da socialização, aqui, 2, papel da socialização, que a gente estudou na temática passada. Esse papel da socialização, ele acontece através das relações trocadas, a partir do seu nascimento, da família como instituição primária,
E essa socialização e essas relações, elas vão fincar na nossa sociedade os padrões de comportamento. Então, aqui são os 3 passos, por exemplo, dessas nossas 2 temáticas. Primeiro, a família é a instituição que vai exercer o processo de socialização sobre o indivíduo, e esse processo de socialização vai ter elementos como os padrões de comportamento, como a gente viu, por exemplo, como o casamento, as festas tradicionais. Então, esses padrões de comportamento, eles vão ter as suas normas e os seus costumes, mas como a gente também estudou, os padrões de comportamento, eles são alterados mediante, por exemplo, a movimentações sociais, como a gente viu agora no nosso exemplo das comunidades hippies, por exemplo, no Brasil, que eram movimentos de contracultura. Movimentos de contracultura, quando a gente está nomeando isso contracultura, é porque existe uma cultura vigente naquela sociedade e um determinado grupo, uma determinada sociedade que pode ser fincada a partir dali, eles estão contra aquela cultura que está estabelecida, generalizada naquela sociedade. Então aqui, esses padrões de comportamento, a gente viu que eles podem ser alterados mediante o tempo. Então, aqui logo no começo dessa nossa temática, ele vai falar que a socialização que as instituições promovem, elas ajudam na manutenção das normas sociais. Então, é por isso que logo no começo, a nossa temática, a apostila, ela traz essa reflexão. Será que estamos seguindo essas regras de comportamento dos que o nosso processo de socialização nos colocou a todo instante? Será que em algum momento a gente consegue fugir, por exemplo, dessa tríplice de instituição, processo de socialização e padrões de comportamento? Será que a todo momento a gente está conseguindo seguir, a gente está seguindo isso? Ou se vai haver um momento que vai ser fora da curva, assim? A gente viu que há alguns grupos que conseguem burlar, mas acabam colocando, por exemplo, um novo tipo de sociedade. E esse novo tipo de sociedade, elas muitas vezes vão existir, ao menos o processo de socialização, ou vão ter um padrão de comportamento. Porque os hippies, eles eram contra uma determinada cultura hemogênica, mas quando eles formavam a sua sociedade, eles exerciam, por exemplo, ali a cultura hippie deles. E era a cultura padrão daquela sociedade que eles viviam. Então era meio que você não consegue fugir dessa tríplice de primeiro uma instituição, depois um processo de socialização, e esse processo de socialização acaba desencadeando certos padrões de comportamento. Então é basicamente isso que a gente vai trazer agora para a nossa temática. Depois de pensar um pouco sobre como as instituições elas agem a partir do seu processo de socialização e também a partir desses padrões culturais, a gente vai conhecer um pouco melhor como essas instituições elas funcionam dentro de si, como elas partem, por exemplo, para esse processo de socialização. A gente vai ter que conhecer primeiro o que é essa instituição e como essa instituição age, pegando o gancho da família, da escola, do trabalho, enquanto instituições. Primeiro que essa instituição ela é responsável pela regulação. Ela é responsável pela regulação, por exemplo, das relações e também pela regulação das pessoas. Então, quando você vai para a escola, você tem um registro, você tem um monitoramento. Então, essa instituição, a escola, por exemplo, ela vai lhe acompanhando durante, por exemplo, daquele momento que você está ali. Até depois também, com a conversa com os pais, com as reuniões escolares. Então, a escola, enquanto uma instituição social, ela serve como uma regulação, por exemplo, de controle dessas relações e das pessoas e do indivíduo em si. Porque com essa regulação, ela consegue, por exemplo, acompanhar o desenvolvimento do indivíduo para saber se ele está, por exemplo, se adaptando às pessoas, se adaptando aos grupos sociais ao qual ele está sendo inserido dentro da escola. Bom, depois dessa regulação é o controle. Um pouco mais diferente, mas não tanto o controle. Ele está ligado, por exemplo, dentro da nossa sociedade, à caracterização das pessoas.
O controle das relações, principalmente, é sobre com quem você se relaciona, com qual grupo mais você tem afinidade, e nisso a escola vai acabar te moldando a escola. Quando eu falar escola, também tem um exemplo do trabalho, um exemplo, por exemplo, de outras instituições ao qual as pessoas são inseridas, nas comunidades, nos movimentos, enfim. Então, esse controle das relações também serve, por exemplo, para as instituições, angariar, por exemplo, em qual grupo você é melhor se encaixar, qual grupo melhor você teria uma aptidão maior para se desenvolver enquanto sujeito. Um exemplo é quando uma criança, por exemplo, dentro da escola, um jovem, adolescente, ele tem uma aptidão, por exemplo, para a dança, para o mundo das artes. Então, a instituição, quando ela capta isso de um sujeito, de um estudante, por exemplo, ela acaba pegando esse sujeito, acaba colocando ele em determinados nichos, em determinados grupos. É por isso que, a partir de alguns tempos, as escolas elas começaram a ter os seus clubes de teatro, seus clubes de dança, seus clubes, por exemplo, de outros movimentos, justamente para colocar esses alunos em seus determinados nichos, em seus determinados grupos sociais ao qual eles têm uma afinidade maior, por exemplo, que é o teatro, a dança ou a arte. Então, a instituição, e principalmente a instituição escola, ela age nesse controle, nessa regulação do indivíduo e no controle das suas relações. Esse é um fator importante, por exemplo, para se estudar as instituições. Essas instituições, elas são estruturas organizadas. Então, a gente vê aqui que para a gente identificar uma instituição, ela precisa ser totalmente organizada, com suas regras, com suas normas, com seus deveres, com os seus direitos. Então, as instituições, elas são estruturas organizadas em uma sociedade. É claro que quando a gente pensa nessas instituições, a gente imagina, por exemplo, as instituições que a gente tem dentro das cidades, das grandes metrópoles. Mas é importante se atentar que essas instituições, elas podem, por exemplo, estar dentro de uma tribo, dentro de sociedades mais pequenas, sociedades ali ribeirinhas, sociedades que não estão ali inseridas praticamente dentro dessas grandes metrópoles. Então, essas instituições, elas podem ser a religião, por exemplo, a religião de uma determinada tribo, ela segue normas, segue ritos, tem os seus deveres, os seus direitos, enquanto os sujeitos que são praticantes daquelas religiões, no caso de populações pequenas. Então, também para a sociologia, essas pequenas religiões dentro dessas aldeias, dessas tribos, elas também são vistas como instituições, porque para a sociologia uma instituição não é o tamanho de pessoas que essa instituição, por exemplo, controla ou regula, não está definida na quantidade, por exemplo, ou se tem um prédio, se tem uma estrutura física, não. As instituições, elas estão muito mais ligadas, por exemplo, às suas organizações, ao modo como ela se desenvolve ou como ela regula os seus indivíduos. Bom, elas possuem, como já mencionado, um conjunto de regras e um conjunto de normas. Para ser identificada como uma instituição social, ela precisa ter as suas regras e as suas normas. Qualquer coisa que não possua regras ou normas não pode ser mencionada, por exemplo, como uma instituição social, já que dentro dela, os seus dois principais feitos no caso, a regulação e o controle das pessoas e de suas relações. Essas instituições, elas atuam sobre os grupos sociais e seus indivíduos. Então, as instituições, por exemplo, quando a gente deu o exemplo da escola, na escola são formados diversos grupos e dentro desses grupos estão os seus indivíduos. Então, essas instituições, elas estão acima, por exemplo, aqui está o grupo, aqui estão os indivíduos e aqui estaria as instituições. Então, é dessa forma hierárquica que as instituições funcionam, estando acima dos grupos e dos indivíduos. E isso, como eu expliquei, a gente consegue vislumbrar um pouco mais quando a gente vai para o ambiente escolar das escolas, né? Onde vão ter formados grupos de alunos com maiores afinidades ou com aptidões iguais, e os indivíduos, no caso, vão fazer parte desses grupos, no caso, que seriam
os estudantes, e a instituição vai ser a reguladora do controle das relações e das pessoas ali dentro daquele determinado grupo. Agora a gente pode vir um pouco mais para cá, para dar um outro exemplo de instituições reguladoras, que são o Estado e a religião. A religião eu já mencionei um pouco mais, como instituições, por exemplo, de povoados ou cidades menores, mas o Estado também é um regulador, por exemplo, uma instituição reguladora dos seus indivíduos. A gente sabe que independentemente, por exemplo, do país ou do território que você viva, você tem, por exemplo, um Estado. Muitas vezes esse Estado ele pode ser liberal, ou pode ser um regime mais ditatorial, pode ser um regime aristocrata, mas, independentemente de qual for esse Estado, esses indivíduos eles possuem regras, possuem normas, possuem uma regulamentação ali de como eles precisam viver em sociedade. E assim como nas escolas, na sociedade também nós fazemos parte de grupos, nós fazemos parte, temos as nossas relações em certos grupos sociais. Então o Estado, ele também desempenha esse papel, por exemplo, de regulador, porque ele tem suas regras, seus deveres, suas normas, seus tipos de condutas que a gente pode levar em sociedade. Então o Estado é um exemplo desse regulador. O outro que eu falei, já tinha mencionado, sobre as populações menores, são as religiões. As religiões também atuam dentro do controle de normas, você tem certos ritos, você tem certas obrigações e também certas coisas que você não pode fazer se você segue determinada religião. E isso vai de religião para religião. Então a religião também é um fator determinante de controle social, de controle das relações. Agora a gente vai entrar, por exemplo, num tópico, vai começar aqui, de um fator de controle e que é bem maior, que tem uma discussão bem maior na sociologia, que é a escola, a instituição escolar, por exemplo. Eu já vim dando exemplos de como é a instituição da escola e como ela está dentro dessa dinâmica de instituições, grupos sociais e indivíduos, mas a escola ela foi estudada por muitos sociólogos que se debruçaram sobre o papel da escola na vida das pessoas e como essa escola ela pode ser apenas um mecanismo de regulação do sistema capitalista ou como a escola ela pode ser um motivo de transformação, por exemplo, dentro da vida daqueles sujeitos. Mas, primeiramente, a gente tem que debater, por exemplo, o papel da educação. E a educação, ela não se restringe simplesmente ao ambiente escolar. O papel da educação, para a sociologia, a educação, ela está ramificada, por exemplo, dentro de diversos grupos ou de diversas relações que os indivíduos, eles vão tendo ao longo da sua vida. E as formas de se relacionar também são formas de se educar. Qual a primeira instituição que eu mencionei que faz parte do nosso processo de socialização? É a família, é a primeira instituição, né? Como eu mencionei. E a família, o processo dela de preparar a gente para a vida é também um processo educacional. Então, esse processo aqui na família de socialização é um processo educacional. E esse é o primeiro processo educacional que a gente passa quando a gente é criança e vai se desenvolvendo. Então a família ela tem um processo também educacional. Depois a gente vai, pulando um pouco a parte da escola, também temos a nossa comunidade. A comunidade ao qual a gente vive também faz parte desse processo educacional. E dependendo, por exemplo, da classe social que você está, o processo educacional da sua comunidade muitas vezes vai ser diferente. Por exemplo, se você vive numa realidade de uma cidade, de um ambiente, por exemplo, de uma cidade onde você vive dentro de uma periferia, você vive dentro de uma periferia da cidade e essa periferia, independentemente de como a cidade funciona, de como o estado funciona, ela vai ter as suas regras e as suas normas. Dependendo muito, por exemplo, da situação que essa comunidade, que essa periferia, ela se encontra. Então, por exemplo, vai ter algumas regras e algumas normas que as pessoas daquelas comunidades, elas independente, por exemplo, do estado, elas colocaram, e as pessoas que moram nessa comunidade, elas acabam tendo que seguir. Isso, por exemplo, eu estou falando, é um exemplo de uma comunidade, por exemplo, da periferia, da favela.
Mas, por exemplo, quando você vai para outras comunidades onde as pessoas possuem um poder aquisitivo maior, essas regras e normas, elas também vão se alterar. E isso tudo que eu estou falando é para além das regras e normas que o Estado, que a política do Estado, que essas pessoas vivem, eles já determinaram. Outro meio educacional que a gente encontra é o trabalho. O trabalho também é uma instituição educacional, porque também você também vai aprender regras e normas, costume, você também vai ter umas relações ali a partir do trabalho. Então, o trabalho para a sociologia também desempenha um papel da educação daquele indivíduo. E dependendo de como você, a partir dos seus grupos sociais que você for interagindo, outro modo também de educação, de papel da educação, são os movimentos sociais, se você é inserido em algum movimento social. Eles também fazem parte do desenvolvimento educacional daquele sujeito, daquele indivíduo, na sua vida cotidiana. Mas a discussão ao qual a gente vai trazer para prosseguir a nossa temática é sobre a educação escolar na escola. Pois é na escola que a gente encontra a educação de forma mais sistemática, como a sociologia traz, cheia de normas, cheia de regras, cheia de conteúdos que vocês têm que aprender, principalmente, um exemplo, você que está assistindo esse vídeo dessa aula, você também precisa passar, por exemplo, por português, matemática, sociologia, filosofia, para alcançar determinado título, uma determinada formação. Então, a educação na escola é o qual a sociologia chama de educação sistemática, onde existe todo um sistema de conjuntos de números, de significados, de linguagens e códigos que se foi determinado que seria essencial, por exemplo, para aquele sujeito, para aquele indivíduo durante a sua vida. Então, a educação na escola, a gente vai conhecer duas correntes aonde enxerga uma, a educação como forma de regulação do indivíduo e outra que enxerga a educação como um agente transformadora na vida daquele indivíduo. Então essas são as duas correntes ao qual a gente vai ver agora. Como eu expliquei, a educação na escola, para a sociologia, ela é uma educação sistemática. E é por isso que, diferente dos outros âmbitos da vida ao qual a gente percorre, como eu expliquei, como movimentos sociais, como a nossa comunidade, como a nossa família, que também são espécies de educação, que também são ambientes educacionais, na escola, a sociologia considera que esse ambiente o ambiente escolar é um ambiente sistemático. E a educação dentro desse ambiente segue toda uma ordem. Quando você vai para a escola, você tem que aprender determinadas disciplinas, como no ambiente aqui ao qual vocês estão estudando, onde vocês têm disciplina de português, matemática, sociologia, história, que muitas vezes é confuso para saber o que essas disciplinas, por exemplo, elas vão influenciar no conhecimento da pessoa, no conhecimento do estudante, no caso. Mas para a sociologia, todas essas disciplinas, ela tem um papel fundamental na vida daquele estudante, não somente dentro do ambiente escolar, mas também para fora do ambiente escolar. É por isso que a educação na escola, ela tem um caráter sistemático, porque ela vai para além, por exemplo, de uma conversa que você tem, por exemplo, dentro da sua comunidade, vai muito mais para além de um outro meio educacional na vida daquele sujeito, no caso, daquele estudante. Então, na educação, assim como na educação da escola, existem vias de pensamento que pensam diferentemente, por exemplo, o ambiente escolar. E são as chamadas dentro da sociologia, as correntes sociológicas. Mas o que seriam as correntes sociológicas? É claro que quando eu falo de um pensamento sociológico e quando eu estou falando, por exemplo, do período capitalista, quando a gente viu da Revolução Industrial, eu falei como era na visão do Marx, falei como era na visão do Weber, como Durkheim enxergava. Então, as correntes sociológicas, elas não são nada menos do que pensamentos diferentes, muitas vezes sobre uma mesma temática. E essas correntes sociológicas, elas serviram para fundar a sociologia. E a sociologia, ela não é basicamente uma ciência única, onde vai ter um pensamento único, não. Dentro da sociologia, assim como dentro de outras ciências também,
há pensamentos diferentes, pensamentos que convergem, pensamentos que às vezes eles se assemelham, mas eles são essenciais para a visão de mundo, por exemplo, dentro de uma mesma temática como é a escola, e como a escola ela pode ser vista de forma sistemática. Só que esse visto de forma sistemática da escola também, ele vai se diferenciar quando a gente vai para as correntes sociológicas, quando elas vão explicar a cada uma da sua maneira como esse ambiente, por exemplo, ele chega até o estudante, chega até o sujeito, o indivíduo, para além daquele ambiente escolar, para a sua vida, no caso. Então, as correntes sociológicas, elas são lógicas, no caso, são lógicas diferentes sobre o mesmo assunto, no caso, o qual a gente está estudando aqui, que é sobre a educação. Então, elas são pensamentos diferentes a respeito dentro de um mesmo assunto. E a apostila de vocês traz duas correntes sociológicas, por exemplo, que pensam a educação escolar de forma diferente. Que é, a primeira é a educação reprodutora, então ela é uma corrente da sociologia, do pensamento sociológico, que vai tecer hipóteses, vai tecer, por exemplo, resultados acerca da educação. A primeira é a reprodutora, a segunda é a educação transformadora, que também vai, no caso, tecer uma outra lógica, um outro ponto de vista dos estudos para, por exemplo, a educação. Então, a gente vai ter a reprodutora e vai ter a educação transformadora, que são duas correntes sociológicas diferentes que vão pensar a educação dentro de uma outra lógica, de um outro patamar. Então, agora a gente vai adentrar um pouco mais sobre essa corrente. A primeira corrente é a educação reprodutora. A educação reprodutora, ela está muito ligada à lógica marxista, como eu expliquei para vocês, em relação ao trabalho. O trabalho para Marx e para os pensamentos dos autores que também, junto com Marx, eles pensavam essa educação. O trabalho, por exemplo, voltando um pouco mais ali para a Revolução Industrial, pensavam o trabalho como uma lógica mecânica apenas para angariar lucros, para angariar, por exemplo, o maior detrimento, por exemplo, dos meios de reprodução. Então, a educação reprodutora, ela vai dentro ainda dessa mesma pegada do que a gente via em relação ao trabalho. E para considerar, primeiramente, essa educação reprodutora e para a gente pensar nela, a gente tem que pensar nela dentro de uma abordagem de um mundo capitalista, dentro de um mundo onde o capitalismo é o regime econômico, o regime, por exemplo, da vida daquelas pessoas. Então, ela acontece dentro de países, continentes, no caso, sociedades capitalistas. Então, primeiro você precisa considerar a sociedade como um todo, regida na maior parte por um sistema capitalista, já para adentrar, por exemplo, dentro dessa educação reprodutora. E depois, e como eu expliquei, ela vai acontecendo e ela vai, uma das pessoas, dos pensadores que teceram sobre essa educação reprodutora foi o Karl Marx, um dos clássicos da sociologia, que para ele a consolidação do capitalismo se dá não só pelo acúmulo de riqueza. Seu sucesso é graças também à reprodução das ideologias, é uma reprodução ideológica. Então, para o Marx, essa reprodução ideológica, por exemplo, da educação reprodutora, ela tá comum com o sistema capitalista, com o sistema monetário, no caso do capitalismo. Então, para o Marx, essa educação reprodutora, ela é alinhada ao sistema capitalista. Mas, primeiro, o que é ideologia? O que é essa reprodução ideológica que, no caso, faz o capitalismo ter esse sucesso no caso do capitalismo? Bom, a ideologia, ela nada mais é do que a normalização das ideias da classe dominante como as ideias de uma época. Então, como eu expliquei, as ideias da classe dominante, elas são extremamente importantes para o capitalismo, porque é ela que vai reproduzir todo esse sistema. E, por exemplo, as pessoas que estão naquele esquema de pirâmide que eu expliquei, estão na base desse esquema de pirâmide, elas estão, por exemplo, não somente elas precisam trabalhar para sustentar a sua família, sustentar os seus próprios lucros para viver, mas elas precisam dessa ideia
que vem, por exemplo, dessa classe maior, no caso da classe dominante. Então elas precisam ser alienadas, essa é a questão, a palavra, é alienada, elas precisam se alienar a esse sistema capitalista, e elas se alinham, e elas no caso se alienam, no caso através das ideias passadas por essa classe dominante. E a educação, ela vai, para Marx, ela vai nesse ponto, porque os estudantes que estão ali naquela escola, a escola vai ser apenas uma instituição reprodutora dessas ideias dessa classe dominante. Então, Marx, para ele não vê a escola como esse sistema transformador, onde o aluno vai buscar conhecimentos, onde o aluno pode ascender socialmente. Não, para o Marx, essas ideias reprodutoras, elas são integradas dentro do ambiente escolar. E esse ambiente escolar vai preparar, por exemplo, esse estudante para ser mais um trabalhador dentro de uma fábrica, reproduzindo, por exemplo, a lógica capitalista. Então, é para isso, por exemplo, que é a função da escola para Karl Marx dentro dessa reprodução de ideologia capitalista. Então, a escola, de forma sistemática, para o Marx, funciona dessa forma. Bom, como explicado um pouco sobre as relações das instituições referente à educação da escola e para essa corrente mais, uma corrente mais que tem um pensamento mais de Karl Marx, onde vê essa educação reprodutora, vamos assinalar só um pouco mais sobre como as classes sociais dominantes fazem o uso das instituições como uma correia de transmissão de valores. Então, todas as instituições que compõem a sociedade que a gente viu, como o mundo do trabalho, as instituições escolares, todas as instituições reprodutoras das nossas relações sociais, a classe dominante para Karl Marx, ela faz o uso dessas instituições, para a disseminação de seus valores, por exemplo, para as classes que estão mais abaixo, no caso, que estão na base da pirâmide social. E elas promovem a reprodução cultural. O que seria essa reprodução cultural? São reproduções de hábitos, de linguagem, da disciplina, por exemplo. Então, dentro, por exemplo, da educação na escola, dessa forma sistemática, a gente vai ter hábitos compartilhados dentro desse ambiente. A gente vai ter uma linguagem, dependendo da escola, uma linguagem mais formal, uma linguagem mais voltada para o cultismo, e a disciplina que é ensinada dentro da escola, ela vai ser levada, por exemplo, para o mundo do trabalho, em relação, por exemplo, aos horários, ao fardamento. Então, para Karl Marx, a educação dentro da escola, essa educação sistemática, ela nada mais, nada menos é do que uma educação reprodutora para, por exemplo, o mundo do trabalho e também para as outras instituições ao qual as classes dominantes fazem uso dessa instituição. Então, por exemplo, o hábito, por exemplo, daquele trabalhador de acordar cedo, de ter o seu fardamento, de ter os horários para almoçar, de ter toda uma rotina, é também fruto advindo da educação sistemática da escola, porque a escola ensina também desde cedo em relação ao fardamento, em relação aos horários para chegar, para ir embora, horário do almoço. Então, toda essa sistemática dentro da educação escolar, para o Karl Marx, ela tem um sentido, no caso, que tem um sentido de preparar aquele sujeito, no caso, aquele estudante, para o mundo do trabalho, no caso, e para essa reprodução capitalista, no caso. E essa reprodução é baseada na ideia, na ideologia, aonde, por exemplo, não basicamente poderia se fazer, chegar dentro de um sistema capitalista e falar para esse trabalhador, para esse estudante, que ele tem que fazer aquilo porque ele tem que fazer, porque tem que dar lucro, porque ele tem simplesmente que girar, por exemplo, a roda capitalista. Não, essa abordagem ela é feita através da ideia, através, por exemplo, da divindade do trabalho, que o trabalho dignifica o homem, por exemplo. Essas ideias ao redor do trabalho, ao redor da educação, que você precisa estudar. Quem nunca escutou aquela frase, você precisa estudar para ser gente, por exemplo? Então, essas ideias que são colocadas desde cedo para esse sujeito que está ali abaixo da pirâmide, como Karl Marx vai falar,
essas ideias nada mais do que essas reproduções ideológicas capitalistas, para que aquele sujeito ele fique naquela situação ali mais cômoda e ele passe depois a ser uma mão de obra, oferecer a sua mão de obra, no caso, para o capitalismo. Então, para o Karl Marx funciona dessa forma a relação da educação na escola e para o sistema capitalista, como uma educação reprodutora. E dentro da relação de hábitos, de linguagem, dessa reprodução das ideias dominantes para as classes mais baixas, por exemplo, a gente vai encontrar um autor que ele estudou a gente vai encontrar um autor que ele estudou, por exemplo, toda a teoria capitalista fincada, no caso, por Karl Marx, e colocou uma outra lógica, uma lógica ao qual ele vai estudar a escola. O nome desse autor é o Pierre Bourdieu. Ele nasceu em 1930 e morreu em 2002. Ele é francês e uma das suas grandes contribuições para a sociologia foi justamente o desenvolvimento de uma pesquisa dentro da escola, dentro do ambiente escolar na França. Então, o desenvolvimento da teoria dele é sobre o capital cultural. Mas o que seria esse capital cultural ao qual o Bourdieu fala? Quando a gente está, primeiramente, a priori, quando a gente fala de cultura, de cultural, a gente imagina já algo mais específico, como a gente está falando sobre dança, teatro, tudo que venha ligado às artes, por exemplo, a gente vai ligar ao cultural. Então a gente poderia já presumir isso, mas para o Bourdieu, esse capital cultural e essa palavra cultural, ela abrange em coisas na vida daquele sujeito. No caso, ela abrange totalmente a vida daquele sujeito sobre esse capital cultural. Então, o capital cultural, ele é nada mais do que justamente toda a vivência daquele sujeito, tudo que aquele sujeito ele adquiriu, seja economicamente, na escola, na educação, na sua comunidade. Então, toda a vivência daquele sujeito é o que ele leva de capital cultural. E esse capital cultural, ele tem uma relação com o econômico, porque o capital econômico ele está ligado ao capital cultural. Por quê? Porque dentro de uma sociedade capitalista, como Karl Marx fala, você só vai conseguir ter acesso a certas coisas se você, no caso, ascender financeiramente, ascender de uma classe para a outra. Então, tem certas coisas na nossa sociedade que a gente só vai conseguir através do dinheiro. A gente só vai ter acesso a certas coisas através do dinheiro. Então, para o Bourdieu, por exemplo, um estudante de uma classe mais baixa da sociedade, ele vai ter diferentes acessos, por exemplo, de outros estudantes que têm um poder aquisitivo maior e que estudam, por exemplo, em uma outra escola. Então, para o Bourdieu, o capital cultural da pessoa que ela vai passar pela sua vida, no caso de todas as experiências dela, vai depender muitas vezes também economicamente da sua situação. Então, essa pessoa, por exemplo, não vai ter acesso a determinados livros, por exemplo, porque custam determinados valores e ela não tem o dinheiro para pagar. Então, um outro estudante de uma outra escola que tem um capital econômico maior, ele pode ter acesso a esses livros, porque ele vai pagar por esses livros, porque ele vai ter, no caso, vai consumir aqueles livros. Então, para o Bourdieu, o capital econômico está ligado ao capital cultural. E o capital cultural está ligado a toda a vivência do sujeito. Então, tudo que aquele sujeito vivencia vai estar ligado a esse capital cultural. Bom, a educação para o Bourdieu, ela mesmo que seja de forma igual, por exemplo, pensar a escola como um espaço onde todo mundo vai propor a mesma educação, para o Bourdieu, mesmo assim, essa educação dentro da escola, ela ainda vai ser reprodutora. Por quê? Porque a sociedade ela ainda estaria dividida, por exemplo, em classes sociais. Então, mesmo que a educação seja dada de forma para todos os sujeitos,
as sociedades elas ainda vão estar divididas em classes. Então, quando as sociedades estão divididas em classes, a gente está falando que existe uma certa parte da população que tem um capital econômico maior do que uma outra, no caso, que é uma grande parte da população que não tem tamanho capital, para acessar determinadas instituições, determinadas coisas da sociedade que você precisa, no caso, de dinheiro. Então, para o Bourdieu, mesmo que essa educação ela seja distribuída igualitariamente para todos os sujeitos, desde o primário, no caso, até os seus estudos, até uma universidade, por exemplo, mesmo com essa sociedade dividida em classes, as pessoas elas não vão ter o mesmo acesso às coisas, por exemplo, na sua vida. Então, o capital cultural, mesmo assim, de uma pessoa que tem, por exemplo, uma educação, que teve essa oportunidade dessa educação, mesmo assim ela vai ser diferente, por exemplo, economicamente, no caso de uma outra pessoa que está dentro de uma outra classe social. Então, para o Bourdieu, mesmo essa educação, no caso, sendo dividida igualitariamente, a sociedade permanecida em classe, os resumos da sua pesquisa, no caso, da sua teoria, é que a escola, ela ainda assim continua sendo um instrumento do capitalismo, mesmo ela sendo igualitária para todos, mas mesmo assim ela vai continuar sendo um instrumento do capitalismo, justamente por a nossa sociedade em si ainda estar dividida em classes. Então é assim para o Karl Marx e para os estudos marxistas e para o Pierre Bourdieu que a escola, essa escola sistemática, ela é apenas uma reprodução. Então ela é a reprodutora do capitalismo, que é essa corrente sociológica que a gente acaba de estudar, que ela é apenas uma reprodução, uma preparação, no caso, para a vida no mundo capitalista. Então é assim que acontece essa educação reprodutora. Como explicado em relação à educação reprodutora, agora a gente vai estudar um pouco sobre a educação transformadora, no caso que é a corrente sociológica que se opõe à educação reprodutora, a corrente sociológica de educação reprodutora. A educação transformadora, em sua frase, já vem trazendo o que é, no caso, a sua abordagem, né? Que é a transformação por meio desse espaço escolar sistemático ao qual a sociologia coloca. Então, a educação transformadora, ela analisa a instituição escolar como uma possibilidade de transformação daquele sujeito. Então, ela coloca ali na educação escolar a possibilidade daquele sujeito, no caso, de transformar os seus patamares, a sua jornada, a sua vida. Então, ela acaba meio que colocando essa responsabilidade para esse ambiente escolar, para a instituição, no caso, escolar. Então, a escola ali é vista como um espaço de transformação, um espaço de onde você angaria conhecimentos, onde você capta, por exemplo, vivências, a partir também das relações e dos estudos. Então, a educação transformadora, ela coloca essa instituição escolar como uma possibilidade de transformação na vida daquele sujeito. Aí, um outro tópico era que nessa corrente que se opõe, por exemplo, nessa corrente. Bom, então a educação escolar traz essa possibilidade de transformação na vida daquele sujeito. Uma das grandes particularidades dessa abordagem sociológica é que nessa corrente se coloca o debate, por exemplo, do papel dos professores e dos estudantes e das suas relações. Pois, por mais que como a gente viu na educação reprodutora, a escola ela está a serviço, por exemplo, do sistema capitalista e da sua reprodução, mas ali a gente não considera, por exemplo, as pessoas que fazem aquele ambiente escolar, como a diretor, os professores, os estudantes, todas aquelas pessoas que compõem ali aquele ambiente escolar. A gente não coloca, por exemplo, peso sobre as suas ações. Porque, como a gente viu, os estudos de Karl Marx, eles colocam um peso maior nas instituições. Então, aqui, nessa corrente, se coloca em debate, por exemplo, o papel dos professores e dos estudantes, pois se acredita-se que eles subvertem a ordem do sistema capitalista,
que por mais que o sistema capitalista ele fale, por exemplo, que a escola é uma educação, deve servir, por exemplo, ao capitalismo e a sua educação precisa ser reprodutora para o sistema capitalista, nessa corrente, por exemplo, os professores e os estudantes, eles podem, por exemplo, muito bem subverterem essa ordem. Essa ordem, por exemplo, pode estar lá, mas os ensinamentos que são passados e os ensinamentos que são adquiridos, eles podem, por exemplo, serem totalmente diferentes do que essa ordem capitalista e dessa educação reprodutora. E aqui, nesse sentido, que a gente está falando aqui desse subverter a ordem através de professores e de estudantes, a gente está falando que a gente aprendeu em Max Weber sobre o sentido da ação. Como Weber vai falar, as instituições elas existem, mas elas existem porque elas são geridas pelas ações e as relações dos sujeitos, dos seres humanos, por exemplo, seres humanos que compõem essas instituições. Se os seres humanos, por exemplo, não dessem credibilidade a essas instituições, se os sujeitos não dessem credibilidade a essas instituições elas não iriam existir, porque para o Max Weber são as nossas ações, as nossas relações que validam essas instituições. Então aqui, quando a gente está falando sobre esse subverter a ordem, no caso para professores e estudantes, a gente está falando sobre o sentido da ação que a gente viu em Max Weber. E qual é o sentido dessa ação, por exemplo, que professores e estudantes poderiam para subverter essa ordem? Qual tipo de conhecimento que seria obtido, que seria, no caso, absorvido pelos estudantes? Muitas vezes essa escola reprodutora pode falar para os estudantes, por exemplo, que a vida funciona de certa forma, X, mas os professores e os estudantes estão lá, a partir das suas relações, acreditam, por exemplo, dentro de uma teoria Y, um exemplo. Então, esses estudantes e esses professores, através da sua ação, porque para essa corrente sociológica da educação transformadora, ela acredita, por exemplo, que esses estudantes e esses professores, eles não seguem somente uma ordem, eles são sujeitos pensantes que interpretam e fazem das suas ações através, por exemplo, das suas relações. Então, um dos pensadores dessa corrente sociológica da educação transformadora é o Paulo Freire, que é, no caso, um educador que nasceu em 1921 e morreu em 1997. Ele é brasileiro, é um dos grandes pensadores da educação brasileira e também um dos grandes pensadores da educação transformadora. Para o Paulo Freire, os estudantes precisam ser instigados a compreender a realidade e criar hipóteses a partir que ele compreende essa realidade. Porque para o Paulo Freire, essa educação transformadora, ela só é colocada se ela estiver de acordo com a realidade daquele estudante. Então, por exemplo, não adianta para o Paulo Freire eu estar explicando aqui sobre inúmeras teorias sociológicas, sobre capitalismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, se eu não coloco essas temáticas para perto da realidade daquele estudante, se eu não coloco essas temáticas para o estudante compreender como aquelas teorias sociológicas elas funcionam, elas funcionam efetivamente na vida daquele estudante, porque ele só vai conseguir adquirir aquele conhecimento se ele trazer aquilo para a realidade dele, se ele conseguir dar exemplos daquelas teorias sociológicas dentro da realidade dele. Então, para o Paulo Freire, esses estudantes eles precisam ser instigados a compreender a realidade no caso da qual eles fazem parte e criar hipóteses a partir daí, no caso deles criarem exemplos, deles conseguirem instigar esse conhecimento repassado, por exemplo, na escola. Então é isso uma das grandes partes da educação transformadora ao qual o Paulo Freire coloca. Que essa educação ela só consegue transformar esse estudante, por exemplo, se isso for feito, se esse conhecimento que for passado para o estudante estiver de acordo, por exemplo, da sua realidade. Assim, após esse estudante, por exemplo, ser instigado a compreender a sua realidade e a criar hipóteses, eles serão agentes de uma educação transformadora. A partir daí, essa educação transformadora, ela é compreendida por esse estudante e ele se torna um agente dessa educação transformadora,
que auxiliará na construção do seu senso crítico. Então, para o Paulo Freire e para a corrente sociológica da educação transformadora, esse estudante ele tem que ser instigado a justamente isso, a exercer o seu senso crítico, a basicamente não ser somente uma caixa de ideias, de conhecimento. Para o Paulo Freire, esse estudante ele não é somente essa cabeça onde você vai depositar conhecimento, depositar, no caso, teorias. Então, para o Paulo Freire, esse senso crítico ele é importante na vida desse estudante, porque é a partir daí que ele vai transformar a realidade que ele vive, que ele vai querer ascender socialmente, que ele vai querer, por exemplo, buscar outras lógicas que não seja apenas aquela daquele sistema capitalista, onde quer que ele seja apenas um reprodutor. Então, é basicamente isso a nossa temática 2, sobre as relações sociais e as instituições e sobre como duas correntes sociológicas podem pensar uma mesma instituição de diferentes formas, compreendendo de diferentes questões. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido. Agora a gente vai fazer um exercício para a gente compreender um pouco melhor sobre a nossa temática. Bom, gente, agora como a gente já viu a nossa temática 2 da nossa unidade 4, agora a gente vai resolver um exercício que tem na apostila de vocês, que é a atividade do desafio, da página 103. Vocês podem procurar aí na apostila de vocês o desafio na página 103. Então, é uma questão que vai falar justamente sobre a nossa temática e em relação principalmente às instituições sociais. Então, logo no enunciado, vocês vão ver aí que a questão vai se tratar sobre as relações sociais e as instituições sociais. Então, vamos começar, vamos ler item por item, sempre como a gente faz, para conseguir resolver melhor cada questão. Vamos lá. Primeiro enunciado fala assim: sobre a relação existente entre as instituições sociais e o processo de socialização, marque a alternativa correta. Então, a gente vai marcar a alternativa correta que estiver mais assertiva sobre as relações sociais, as relações existentes entre as instituições sociais e o processo de socialização. A gente vai pegar primeiro aqui, vindo do item D, para depois pegar o item até o item A. Vamos fazer assim essa ordem. Primeiro, o item D vai falar o quê? Quanto maior a rigidez das normas institucionais, maior será a garantia de sucesso na socialização. Então, o item D está falando que quanto maior for uma rigidez, mais severa for nas normas das institucionais, no caso das normas das instituições, e as instituições a gente pode lembrar que é a escola, o trabalho, as instituições sociais ao qual a gente está inserido. Então, quanto maior a rigidez nas normas institucionais, maior será a garantia de sucesso na socialização. Esse item não está certo, por quê? Porque essa rigidez não é garantia, por exemplo, de sucesso na socialização dos indivíduos. Como eu falei, existem diversos regimes quando a gente vai para dentro das instituições políticas, e a gente vai ver que existem diversos regimes, por exemplo, como houve o regime militar, como estamos vivenciando o regime democrata, como a gente está, como a nossa história da sociedade já passou por diversos regimes políticos. E nem sempre, por exemplo, esse regime ser mais rígido, ter mais, por exemplo, ali uma ordem mais severa, nem sempre isso garantiu o sucesso, por exemplo, da socialização desses indivíduos, da socialização dos indivíduos. Então, a rigidez para a sociologia não é, por exemplo, uma fórmula certa de que haverá um sucesso, por exemplo, na socialização dos sujeitos. Então, o item D não é o item correto que a gente está procurando. Vamos para o item C. O que o item C nos está falando? O item C nos diz que o processo de socialização obedece a atributos pessoais. Vou grifar até aqui pessoais. Pessoais do indivíduo, podendo ser fator de desagregação
ou não. Então aqui o item D está falando que esse processo de socialização ao qual a gente estudou, ele vai obedecer a atributos pessoais do indivíduo. Então essa questão já estaria incorreta a partir daqui. Porque como a gente viu, por exemplo, em Durkheim, quando Durkheim enxerga o processo de socialização como fato social, e fato social para o Durkheim, qual é uma das principais características do fato social para o Durkheim? É justamente ele não ser individual, ele ser general, ele não ser individual, ele ser generalizante, ele ser geral. Então ele vai para todos os indivíduos, independente, por exemplo, das suas vontades individuais. Então o Durkheim via o processo de socialização e a socialização dos indivíduos como fato social. E o fato social, ele não é, por exemplo, ele não vem, por exemplo, de atributos pessoais dos indivíduos em sociedade. Ele é justamente geral, ele é justamente um processo generalizante para todos em sociedade. Então, o item C, ele está incorreto justamente por isso. Então, o item C está incorreto. Agora vamos lá para o item B. O que o item B nos vai falar sobre o processo as relações existentes entre as instituições sociais e o processo de socialização. O item C fala que a condição de classe do indivíduo é um aspecto decisivo, vou botar aqui grifar a condição de classe desse indivíduo, condição de classe desse indivíduo, é um aspecto decisivo para que ocorra a sua socialização ou não. Então aqui o item B está falando que essa condição de classe, quando a gente está falando de classe, a gente já vê aqui na mente que a gente está falando de Karl Marx, porque Karl Marx que coloca ali o esquema de pirâmide onde existem classes sociais diferentes. Então ele vai falar que é um aspecto decisivo para que ocorra a socialização desse indivíduo ou não. Essa questão, ela pode confundir, muitas vezes a gente pode achar que ela é assertiva, mas essa questão ela não é assertiva por quê? Porque ela está falando que esse indivíduo ele só vai ser socializado dependendo da sua condição, da sua classe social. Mas a gente vê que isso não é correto, por quê? Porque independentemente de classes sociais ao qual as pessoas as quais as pessoas passam, elas vão entrar em contato com instituições sociais, que são responsáveis pela socialização desse indivíduo. A primeira instituição é a família. Então, mesmo que esse indivíduo ele pertença a uma classe social que tem um maior poder aquisitivo ou não, ele vai ser socializado da mesma forma. O que muda para a sociologia são as condições que esse indivíduo ele vai ser socializado. Quais são as condições materiais, quais são as condições econômicas, o capital cultural, por exemplo, que o Bourdieu nos traz. Então, as condições deste indivíduo é que vão ser diferentes, mas ambas as pessoas nascidas em classes sociais distintas, elas vão passar por um processo de socialização, não mesmo justamente porque as condições materiais, as condições econômicas são diferentes. Então, por isso que o item B está incorreto. Então, nos restou o item A. Vamos ver o que o item A nos está falando. O item A nos fala que as instituições, na medida em que definem status e papéis, vou grifar aqui papéis e status, né? Ele está falando aqui que as instituições definem status e papéis, permitem a socialização do indivíduo. É uma questão correta porque essas duas afirmações que o item A falando são afirmações verdadeiras. Por quê? Porque as instituições, elas definem status e papéis dos indivíduos. Quando você está, por exemplo, dentro de uma determinada instituição, por exemplo, como trabalho, quando o ambiente de trabalho, ele é um ambiente formado por status e papéis, onde você vê, por exemplo, vai ter o patrão, vai ter o empregado, se for dependendo ali de como é a dinâmica do trabalho, você vai ter um gerente, você vai ter a pessoa que cuida da limpeza, aí você vai ter outro trabalhador, por exemplo, que está, por exemplo, se for numa fábrica, vai ter a pessoa da empresa, vai ter o gerente, o patrão, as pessoas que cuidam da limpeza. Então, todas essas atribuições, por exemplo, que uma instituição coloca, o status e papéis, eles vão ser, por exemplo, definitivos para distinguir as pessoas, tá? Muitas vezes até no tratamento que as pessoas
elas vão receber, porque elas têm papéis e status diferentes naquele ambiente. Então, por exemplo, o modo como vai se falar com o patrão, com o dono da empresa é de um jeito, o modo como as pessoas vão se referir ao gerente da empresa é de um jeito, aos outros trabalhadores que têm cargos mais abaixo naquela empresa também vão ser diferentes, do modo como se vai falar, como se vai se interagir. Então, essas instituições, elas sim, elas definem papéis e status e permitem, assim, a socialização do indivíduo, porque a partir da definição desses papéis e de status e de como aquele indivíduo ele vai se comportar dentro daquele ambiente, no caso, dentro daquela instituição, ali ele já vai estar passando pelo seu processo de socialização. As instituições já vão estar, no caso, fazendo esse papel de socialização. Então, o nosso item correto é o nosso item A, que é ao qual fala mais sobre e qual está mais interligado em relação às instituições sociais e o processo de socialização. Então é isso, gente. Essa é a nossa questão e nosso desafio do caso da página 103. Espero que vocês tenham aprendido com a temática e um pouco mais sobre as instituições e os processos de socialização. É isso, obrigado e até a próxima.